Está no ar Sementes da Graça, para começar bem o nosso dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Estamos iniciando, com a misericórdia de Deus, mais um momento de reflexão. Ouça a voz do Senhor nesse dia e compartilhe esta mensagem com seus contatos. A nossa reflexão está no Evangelho segundo escreveu João. Estaremos lendo o capítulo 6 e os versos 14 e 15. Abra o seu coração e acompanhe comigo a leitura do texto que nos diz assim: Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operara, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte, ele sozinho. A quantidade de pessoas presentes naquela reunião era imensa. A contagem foi de quase 5.000 homens. Por não ter sido registrado mulheres e crianças, o número certamente foi bem maior. E ele não queria abrir mão de ninguém. Porém, manter reunida uma multidão como essa requer muitos recursos. Ao ver a multidão, o mestre chama um de seus discípulos e pergunta onde comprariam comida para dar àquele povo. O discípulo responde que não tinham dinheiro suficiente para tanto. Parece que para esse discípulo a impossibilidade era ainda maior. Mesmo se tivessem onde comprar, os recursos financeiros eram insuficientes. Mas, surpreendendo os cálculos e previsões dos presentes, o milagre aconteceu. Uma das pessoas, um jovem, doou o que tinha, 5 pães e 2 peixes. Jesus recebeu das mãos daquele jovem, deu graças, multiplicou aquela pequena quantidade e seus discípulos repartiram entre a multidão. Foi um feito impressionante, um grande sinal aos presentes que aquele homem não era alguém comum. E por esse milagre reconheceram que Jesus era o profeta prometido. Mas o Senhor sabia que aquilo não era apenas um reconhecimento, não era apenas um elogio. A intenção do povo era torná-lo rei de Israel. O texto diz que antes que tomassem tal atitude, o Senhor se retira sozinho para o monte. Quantos aplausos ele perdeu naquele dia? Quantos elogios, quantos convites? Muitos, talvez até entre os discípulos, devem ter estranhado essa retirada de Jesus. Afinal, tornar Jesus rei parecia ser a atitude correta. Todos nós o conhecemos como o Rei dos Reis. Ele é o guia prometido que conduziria o povo de Deus. E, aliás, desde o seu nascimento, ele foi tratado assim por algumas pessoas, como o Rei dos Judeus. Mas sua negação e retirada é porque não era o momento de tal honraria, que, na verdade, aqueles elogios eram uma tentação disfarçada de reconhecimento. Ele sabia que seu destino, naquela ocasião, não era o trono, mas a cruz. Naquele momento, o seu objetivo não era estabelecer o reino de Deus, mas caminhar até o Calvário. E para que a multidão e até mesmo os seus discípulos não tentassem desviar o seu caminho,
Jesus sai de cena e escolhe a solidão. Ele vai orar. Ele vai falar com o Pai. E não foi a primeira vez, e nem a última, em que tentaram mudar os seus planos. O primeiro a tentar persuadi-lo foi o tentador, prometendo-lhe o reino em troca de adoração. O último foi Pilatos, prometendo a absolvição. Até mesmo o apóstolo Pedro, momentos antes de sua prisão, disse que impediria sua morte. Mas Jesus sabia para onde ia, sabia qual era a sua missão. O trono, de forma alguma, precederia a cruz. E que bom que ele não cedeu à tentação. Que bom que ele não aceitou as ofertas. Que bom que ele escolheu a cruz. Que bom que ele escolheu nos salvar. Jesus se esvaziou de sua glória e, na terra, disse não ao reino oferecido pelo tentador. Jesus foi aquele que abriu mão do trono forçado dos homens, que negou o conselho humano de Pedro e se calou diante da oferta de absolvição de Pilatos. E tudo isso ele renunciou, pois escolheu, por amor a nós, entregar a sua vida na cruz. Assim como nosso Senhor, também somos constantemente tentados a mudar o nosso caminho e abandonar a nossa missão. Quantas facilidades são colocadas diante de nós, mas que não fazem parte daquilo que Deus tem para a nossa vida. A tentação geralmente vem disfarçada. Um convite, uma proposta, um elogio, um conselho, uma ajuda. E isso de pessoas próximas ou não. E para não ceder à tentação e deixarmos o nosso caminho, é preciso imitar as atitudes do Mestre. É preciso, antes de mais nada, estreitar a nossa comunhão com Deus. É preciso vigiar e manter uma vida de oração. É preciso ter coragem de dizer não, ir contra os nossos desejos e renunciar àquilo que nos distancia do ideal de Deus. Nosso alvo e foco deve continuar sendo a cruz de Cristo. Se você está caminhando rumo à presença de Deus, não mude o seu caminho. Mudar o caminho significa alterar o destino. Continue seguindo o exemplo de Cristo, que não se encantou com os aplausos, que preferiu a companhia do Pai aos elogios daqueles que, conscientes ou não, tentavam alterar o seu destino. É preciso ter coragem para renunciar os aplausos e os convites, pois o reconhecimento e a recompensa virão daquele que lhe deu a missão. Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor.
concluímos assim o nosso devocional de hoje. Renúncia e coragem são marcas de quem sabe onde quer chegar. E permitindo nosso Senhor, amanhã nos encontraremos mais uma vez para meditar em Sua palavra. Que Deus abençoe o seu dia e a sua vida, em nome de Jesus. Amém.